As missões Apollo são consideradas um marco histórico na exploração espacial, afinal estamos falando da primeira vez que o homem põe os pés na Lua. Porém, de forma recorrente, também são alvos de questionamentos. Muitas teorias da conspiração acabam aparecendo. Um dos pontos mais comentados na internet é como a NASA teria lidado com os cinturões de Van Allen. Segundo algumas pessoas, esses cinturões naturais da Terra são fontes de radiação e, portanto, seria impossível um astronauta sobreviver a tal exposição que iria ocorrer tanto na ida quanto na volta para a Lua. Portanto, no vídeo de hoje nós vamos aprender o que são os cinturões de Van Allen, qual que é essa radiação, que é completamente diferente do que o pessoal diz por aí, e como a NASA lidou com a situação. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal se não está inscrito e vamos pro vídeo. Os cinturões de Van Allen são regiões de partículas carregadas, eu estou falando de prótons e elétrons provenientes do Sol e também da própria atmosfera terrestre. Essas partículas são capturadas pelo campo magnético da Terra e até algumas são atraídas para os polos do planeta e reagem com a atmosfera, produzindo as famosas auroras. Quem nunca viu ou ouviu falar delas? Mas o campo magnético da Terra alcança regiões afastadas do planeta, portanto algumas partículas carregadas acabam seguindo as linhas de campo e formando essas regiões conhecidas como cinturão de Van Allen. Esse nome é uma homenagem a James Van Allen, que em 1958 elaborou um experimento de raios cósmicos embarcado na sonda americana Explorer 1 e estudou com cuidado essas regiões. E aqui temos o primeiro detalhe, são partículas carregadas. Aliás, precisa ser uma partícula carregada para poder interagir com o campo magnético. Um nêutron que não tem carga elétrica não interage com o campo magnético. Uma radiação eletromagnética como raios X ou raios gama não interagem com o campo magnético. Então, essa radiação do cinturão de Van Allen não é bem aquilo que a maioria dos conspiracionistas acabam dizendo na internet, é bem diferente. Veja, para bloquear uma radiação eletromagnética de alta energia, como é o caso, por exemplo, dos raios X, é preciso de materiais de extrema densidade, como o chumbo. Você já deve ter visto aquele colete com chumbo muito comum em radiologia. Mas a radiação do cinturão de Van Allen é uma radiação ionizante de partículas carregadas, que podem sim causar danos ao tecido humano se houver exposição por longo período. Porém, a vantagem nesse caso é que não é tão difícil assim bloquear uma partícula em relação a bloquear uma radiação eletromagnética, como é o raio-x. Então vamos lá, como barrar essas partículas. O próton tem um poder de penetração bem menor que do elétron. Isso porque a massa dele é bem maior, é 1636 vezes maior. Portanto, apenas uma folha de alumínio já seria capaz de barrar os prótons. Agora, os elétrons, por serem mais leves, realmente eles têm um poder de penetração maior no tecido humano, mas eles podem ser bloqueados com polietileno, que possui muito hidrogênio, e esses átomos, que são mais leves, conseguem absorver os elétrons. Dessa forma, o que a NASA precisava fazer é instalar materiais, tanto no casco interno quanto externo, que suprissem a necessidade, ou seja, bloqueassem esses prótons e esses elétrons, e foi o que a NASA fez. Vou deixar um link aqui embaixo no vídeo com detalhes do que era feito a espaçonave e você vai ver que os materiais ditos aqui nesse vídeo estavam lá. Agora, é muito notória a falta de conhecimento em física nuclear por parte de algumas pessoas na internet que afirmam que seria necessário uma camada espessa de chumbo para proteger os astronautas da radiação do cinturão de Van Allen. Isso porque os elétrons que compõem o cinturão, quando interagem com materiais pesados como o chumbo, por exemplo, podem gerar raio-x secundário num processo chamado Bremsstrahlung. Por acaso é exatamente o mesmo processo que acontece dentro do tubo de raio-x que é usado lá nos aparelhos de diagnósticos, e está um aqui exatamente na minha mão. Os elétrons são acelerados na direção desse anodo e quando atingem um material pesado, como é o caso do chumbo, aqui eles usam tungstênio, o elétron é desacelerado e parte da energia é transformada em raio-x. Ou seja, a espessa blindagem de chumbo que alguns dizem ser necessária, ironicamente faria piorar o problema, produziria raio-x e aumentaria a dose absorvida pelos astronautas. Repare que
que eu falei aumentar a dose absorvida pelos astronautas. Isso porque todo mundo nesse planeta recebe dose de alguma fonte, seja do solo, seja de raios cósmicos, ou até mesmo de uma praia que tem muita radiação, como acontece nas areias monazíticas de Guarapari aqui no Brasil. Em função de tudo isso, uma pessoa recebe em média 3 milisievert por ano de dose, mas para começar a causar algum problema, a pessoa teria que receber uns 100 milisievert. Entenda, os efeitos da radiação são cumulativos no corpo humano, então a questão nunca é só a fonte de radiação, mas também quanto tempo essa pessoa foi exposta. Então, por segurança, os engenheiros da NASA elaboraram uma trajetória que passasse pela parte menos espessa dos cinturões e também passasse por eles o mais rápido possível. Quer dizer, se alguma dose de radiação tivesse que ser absorvida pelos astronautas, seria a menor possível naquela situação. Além de tudo isso, os astronautas foram equipados com dosímetros para controlar a dose que seria recebida por eles no cinturão e também no total da viagem. O recebido foi 8 milisievert em média, o que é menor do que as pessoas que trabalham com radiação e é o que você recebe quando faz, por exemplo, um raio-x. Conclusão, não é só possível atravessar o cinturão de Van Allen, como faremos novamente com as missões Artemis, que pretendem pousar o próximo homem na Lua e também a primeira mulher. Vai ser demais! Vou deixar você aqui com alguns vídeos desse canal, espero que você aproveite e fique aqui com um grande beijo do Jota, até a semana que vem!